programa Voz do Trabalhador. Hoje nós vamos falar ainda sobre trânsito, porque é um assunto muito importante. Acontece muito no balcão do CRVA. CRVA. Tem que aprender a conviver com as tuas siglas, né, Joana? A questão de comunicar na venda. Hoje não é simplesmente eu vendi o carro para a Joana e deu para a bola. Eu tenho que fazer a comunicação de venda. Essa tal da comunicação de venda é um fantasma que tem trazido tranqueira e mais tranqueira na hora de documentação, na hora de exercer a cidadania. É uma série de problemas, né, Joana? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os ouvintes que sempre nos acompanham. Hoje nós escolhemos, sim, o tema sobre trânsito ainda, e mais especificamente, comunicação de venda, em face da relevância que é comunicar a venda junto ao órgão de trânsito para se eximir, Paulo, de toda e qualquer responsabilidade sobre aquele veículo que era de minha propriedade e eu o vendi. Então, é sobre isso que nós vamos tratar hoje. Muitos casos de impedimentos, se isso não for feito dentro dos conformes? Muitos problemas, sim, podem ocorrer em face do novo comprador não efetuar a transferência e o proprietário, o vendedor, não noticiar esta venda, não fazer esta comunicação de venda. Tem implicações no tocante ao IPVA, no tocante a infrações, no tocante à responsabilidade sobre o veículo, uma série de implicações que vão trazer aborrecimentos para o vendedor, no caso do comprador não efetuar essa transferência dentro do prazo e o vendedor não noticiar no sistema. Essa comunicação de venda ela é feita aqui no cartório, Jônia? A comunicação de venda ela pode ser feita em qualquer CRVA, mas para isso a pessoa que está vendendo tem que tomar alguns procedimentos cabíveis, que são, ela está vendendo, então ela tem que ter o documento de transferência, pode ser o digital ou o físico, vai se dirigir a um tabelionato de notas para fazer o reconhecimento da sua assinatura como vendedora, tanto no DUT, no documento verdinho, ou na ATPV, o novo documento digital. E o comprador, ele vai estar junto, ele também vai ter a sua firma reconhecida. Uma vez preenchido esse documento com as firmas devidamente reconhecidas, por autenticidade, vai ser tirado uma cópia e autenticada esta cópia. Aí o vendedor, ele com a cópia autenticada, se dirige a um CRVA e comunica esta venda. Prazos. Muito importante se contar prazo corrido. Ele tem alguns poréns, né? Não é simplesmente assim, digamos assim, é corrido. São 30 dias corridos, não é 31, dá muita confusão. O pessoal deixa para um último dia que não está contado dentro do prazo. E aí? A comunicação de venda eu devo fazer logo em seguida. Eu saio do tabelionato de notas, já me dirijo a um CRVA e já faço a comunicação de venda. A partir da assinatura do documento de transferência, começa a correr o prazo de 30 dias, Paulo, para o novo comprador, para o comprador efetuar a transferência para o seu nome. Então, são 30 dias corridos. E o que acontece? Eu não posso me fiar. Hoje é dia 15 de março, um exemplo. Eu tenho até o dia 15 de abril para fazer a transferência. Tem meses que tem 31 dias e tem meses que tem 30 dias. Então, por isso que frisamos, 30 dias corridos. Se eu firmei no dia 15 de março o documento de transferência, eu vou ter até o dia 14 de abril para efetuá-la, a transferência. Por quê? Porque o mês de março tinha 31 dias. Agora, se eu firmei o documento no dia 14 de abril, eu tenho até o dia 14 de maio, porque o mês de abril tem 30 dias. Então, eu tenho que ter esse cuidado. Mas o que nós podemos informar para melhor
exercício desse dever de fazer a transferência, fazer o quanto antes. Não deixe para depois. Não deixe para depois, exatamente. Tem o documento, faz de imediato a transferência, garante e fica tudo resolvido. Outro detalhe que eu gostaria de saber, eu vou te perguntar. Precisa ter a presença física do vendedor e o comprador para fazer a comunicação de venda? Quem faz a comunicação de venda é o vendedor. Então, depois que foi reconhecida a firma no tabelionato, foi tirada a cópia autenticada, o comprador tem os seus afazeres, enfim, pode ser que não vá fazer a transferência no mesmo dia e fica com o documento. Tem problema, né? E vai ter o prazo de 30 dias. Mas o vendedor, para se garantir que não vai ter responsabilidade mais sobre aquele veículo, ele deve imediatamente, logo em seguida, se dirigir a um CRVA e fazer a comunicação de venda. E mesmo porque na comunicação de venda tem uma data. Até o próprio comprador, se ele pode ser que ele esteja comprando um carro que tenha uma multa, e essa data vai garantir a tranquilidade para ele na hora de passar os documentos para o nome dele também. Exatamente. Firmando a data, eu vou poder ver se porventura tenha uma multa, se essa multa é minha ou é do proprietário anterior, pela data da firmatura. Qual é o próximo problema? O problema que dá das pessoas, às vezes, não fazerem a comunicação de venda e o comprador não quitar com o IPVA, por exemplo, vai dar problema para quem? Para o vendedor. Se passar o prazo do pagamento do IPVA e o comprador não honra com a obrigação e passa um mês, passa 2 meses, aquele valor vai sofrendo correção. E vai chegar um momento que a Secretaria da Fazenda Estadual vai inscrever em dívida ativa, vai levar a protesto. E quem é que vai ser protestado? O vendedor, porque ele não fez a comunicação de venda. Quem é que está devendo IPVA para a Secretaria da Fazenda Estadual? O vendedor. Então, essa é uma implicação grave. Por quê? Porque bloqueia o crédito. Eu vou ter meu CPF comprometido. E hoje em dia, qualquer lugar que você vá para fazer uma abertura de crédito, seja um financiamento, a primeira coisa é o teu CPF, vai ser consultado. E aí, tu tem problema, né? Seguinte. Outro problema, nós falamos no IPVA, as infrações. Multas. Multas. Se o comprador começa a transitar com o veículo, não existe comunicação de venda porque o vendedor não o fez. O comprador leva uma multa. Essa multa vem para quem? Para o dono. Quem é o dono? O vendedor. O vendedor, porque não tem nenhuma notícia no sistema, no cadastro do veículo que ele já vendeu. Olha a importância aí, viu, gente? E essas infrações implicam também na questão do bom motorista. Pontos, tá certo? Pontos. E isso reflete aonde também? Nos descontos do IPVA. Então, veja... A importância que tem a comunicação de venda, Joana, né? Exatamente. Então, além de que acidente, se o veículo sofre um acidente, olha a implicação que pode vir para o proprietário vendedor, porque ele não fez a comunicação de venda, ninguém sabe, a todos os efeitos. E venha uma pessoa a óbito, pode acontecer? Pode acontecer. E já foi casos que chegaram até o balcão do CRVA. A pessoa vendeu o carro, não fez a comunicação, o que comprou atropelou e matou um... Já aconteceu isso? Já aconteceu. Barbaridade. E a pessoa foi ter que responder um procedimento lá na delegacia, né, em virtude do acidente e tudo, para dizer que não era mais o proprietário. E, na verdade, se ele tivesse feito a comunicação, já estava escrito no sistema que ele não era mais o proprietário. E assim, ele teve que fazer a comprovação, né? Mais problemas. Mais problemas, exatamente. Seguinte. E um outro detalhe que é importante, o comprador tem o prazo de 30 dias. O vendedor fez o registro da comunicação de venda no sistema. Mas o comprador, mesmo sabendo que tinha 30 dias para efetuar a transferência, não o fez. Passou 60 dias e não fez, passou 90 e não fez, e ele foi abordado. A fiscalização buscou informação
no sistema ali, pela placa do veículo, e verificou que tinha a comunicação de venda para ele, comprador, que estava dirigindo o carro. O que aconteceu? O veículo foi removido. Por quê? Porque o comprador ele tinha o prazo de 30 dias para fazer a transferência, não fez, e está registrado no sistema com comunicação de venda. Para o vendedor não tem implicação nenhuma, mas para o comprador tem. Por quê? Porque ele teve o carro removido. Ele vai lá no Beto, o Beto Chiarelli vai ganhar mais uma taxinha dele. Né? Olha a importância, gente, desse assunto. Olha a importância. Exatamente. Olha só, nesse pequeno espaço aqui nós falamos da comunicação de venda, a sua importância, as implicações no tocante a infrações, no tocante ao IPVA, que abala o crédito, no tocante a responsabilidade sobre acidentes que esse veículo pode vir a causar, e ainda a remoção do veículo no caso do comprador não efetuar a transferência no prazo de 30 dias. Olha aí, outro problema. Quando normalmente o pessoal tem que atualizar os documentos, né? A gente fala também na atualização da identidade. Sim. Nome de solteiro, nome de casado, nome de união estável, tira, coloca, como é que funciona isso? Exato. É bem importante nós abordarmos aqui um parênteses, porque aquele comprador, ele vai ter que fazer a transferência. Então, ele tem que ter os seus documentos de identificação de forma que sejam aceitos em qualquer lugar. E, neste caso, o lugar aqui é o órgão de trânsito, no CRVA. Aceitos no sentido de que o documento não seja muito antigo, porque, às vezes, aparecem pessoas com um documento que foi expedido há 25 anos atrás, que você olha para a foto, olha para a pessoa, já nem identifica mais, não é a mesma, vamos dizer assim. Outro detalhe bem interessante, quando as pessoas mudam o estado civil, de solteiras para casada, alteram o nome e não alteram os documentos. Ou quando elas mudam o estado civil de casada para divorciada, voltam a usar o nome de solteira e não alteram os seus documentos, não fazem a atualização. Isso também dá problema. Claro que a pessoa não vai levar uma multa por causa disso, mas ela tem o seu protelado, vamos supor assim, o seu procedimento de transferência, porque ela vai ter que primeiro fazer os documentos. Sim, atuais. Vai ter que fazer despesa, vai ter que fazer uma série de coisas que não seria necessário, né? Na verdade, isso aí. Exato. E aquela história de que normalmente é a mulher acontece isso. Por cultura, que está mudando, mas por cultura ainda, nós observamos que quando é realizado o casamento, quem altera o nome, quem acresce o sobrenome do outro cônjuge é a mulher, embora ambos possam fazê-lo, né? Mas por cultural, né, é a mulher que acresce o sobrenome. Então, se ela cresceu do casamento, ela se divorciou, ela tem que voltar a usar o nome de solteiro. E arrumar o documento do carro. E isto, não só, exato, os documentos do carro, os documentos de identificação pessoal, enfim, todos os lugares onde ela tem um cadastro, onde as pessoas têm cadastro, têm que ser atualizados de acordo com o novo documento, de acordo com o novo Estado Civil. Para empresas, vale o mesmo regulamento? Nós falamos até aqui pessoa física. Pessoa jurídica é mais problemático ainda quando o comprador não paga o IPVA e a empresa jurídica, que tinha o veículo no nome, não fez a comunicação de venda. Ela pode ser surpreendida também como devedora de IPVA pelo fato do comprador não ter feito a transferência e não ter pago o IPVA de um veículo que está no nome de uma pessoa jurídica, que precisa de blocos, precisa de nota fiscal junto à Secretaria da Fazenda Estadual, e aí, às vezes, é surpreendida com o bloqueio. Mas até na Fazenda Municipal, né? A gente tem visto que acontece de vez em quando. Nossa maior implicação aqui que nós observamos sempre é no tocante à Secretaria da Fazenda Estadual, né, o IPVA, no caso. Mas funciona. Tá bom. Esquecemos algum outro detalhe importante ali, Joana? Eu acho que a gente procurou, assim... Sintetizar, né? Exatamente, de forma bem simples, objetiva, as implicações pelo fato de não fazer a comunicação de venda. Então,
quem está nos ouvindo e ficou com alguma dúvida, procure o CRVA, que nós estaremos à disposição para esclarecer. Perfeito. Então, se você vai vender o carro, meu amigo, minha amiga, não esqueça, a primeira coisa a fazer depois da operação encaminhada é comunicar a venda de forma oficial. Tá bom? Esse é o recado do programa Voz do Trabalhador, na dica da Joana Malheiros. E a gente, claro, quer desejar um bom final de semana, Joana, te convidar a semana que vem comer uma torta, né, um pedacinho de bolo do aniversário do sindicato. Com o maior prazer estaremos comparecendo nessa cerimônia para festejar os 55 anos do STR. E também já vamos deixar aqui a nossa notícia que estaremos junto na Exposol, onde estaremos à disposição, levando informações sobre cidadania, sobre registro civil, sobre registro de veículos, aquilo que nos diz respeito, porque nós queremos um cidadão sempre bem informado. Ficou com alguma dúvida? Nos procure, venha até o CRVA, venha até o cartório Joana Malheiros, venha até o registro civil, que nós estaremos procurando esclarecê-los.